dia 24 de dezembro de 2009. Foi sinal de Natal. O Guguinha lá, Calgueta, ai que lindo. Tchau, tchau. A conversa do Salvador, o Pai Celestial, do Getsemane, nos conscientiza de que naquele momento é que ele realmente entendeu a plenitude da missão dele. Porque ele chegou a dizer: Pai, se for possível, passe de mim esse cálice. Até aquela hora ele estava levando, com toda a fidelidade possível, mas não sabia até onde a missão dele ia chegar. Parece que ele não tinha entendimento que não dava para passar dele, cara. Bom, então tá bom. Eu gostaria de deixar isso, eu deixo o nome de Jesus. Amém. Eu queria ler no meu pensamentinho espiritual, que a gente sempre pensa no nascimento de Cristo, a gente sempre pensa, não sempre, né, não todo mundo, mas mais as pessoas pensam em Bíblia, né, pensam no Lucas 2, pensam no Cristo. E eu sou assim, fã número 1 do livro de Mormon. Eu sou, nossa, eu poderia pegar o livro de Mormon e estudar, na missão eu estudei ele historicamente, eu estudei ele para as pessoas e anotava quem que era quem que era o rei, quem que era o juiz. Eu gostava da parte histórica do livro de Mormon. E uma coisa que a gente mais ou menos esquece é que as pessoas aqui das Américas também receberam a profecia. E isso ia acontecer. Do mesmo jeito que os profetas no Jerusalém sempre profetizaram que Cristo ia vir, do mesmo jeito que os pastores receberam a notícia dos anjos que Cristo havia nascido, aqui nas Américas também o povo, os nefitas, os profetas escutaram. Então Samuel, ele diz para o povo, ele diz o seguinte, em Elamã 14, eis que eu lhes disse, eis que vos dou um sinal, por mais 5 anos se hão de passar, e eis que então o Filho de Deus virá para redimir todos os que creem em seu nome. E eis que isso vos darei por sinal, na ocasião de sua vinda. Eis que haverão grandes luzes no céu, de modo que na noite anterior à sua vinda não haverá escuridão, para que os homens parecerá ser dia. Então aqui está Samuel dizendo, então daqui a 5 anos vai ter uma noite que não vai haver noite, que vai haver apenas luz, e que quando isso acontecer, Cristo vai nascer. Então Samuel, ele prega, Samuel vai embora, os 5 anos se passam, Nefe, que era o filho de Elamã, passa as placas para o filho dele, que era chamado Nefe também, e fala assim, ó, isso aqui vai acontecer, e ele virou profeta então da época, e nessa época, ele vai para Zarahemla, Nefe, e ele começa a pregar, e diz assim, olha, passou 5 anos, Cristo vai aparecer. E o pessoal começaram a ridicularizar seus irmãos, dizendo, eis que a hora já é passada, e as palavras de Samuel não se cumpriram. Portanto, vossa alegria e vossa fé concernente a isso foram inúteis. E aconteceu que causaram um grande tumulto em toda a terra, e as pessoas que haviam acreditado começaram a afligir-se muito, temendo que, por algum motivo, não se cumprissem as coisas que haviam anunciado. Mas eis que aguardavam firmemente aquele dia, e aquela noite, e aquele dia que seriam como um dia sem noite. Então, e aconteceu que os incrédulos fixaram um dia para aplicar a pena de morte a todos os que acreditavam naquelas tradições, caso não aparecesse o sinal que havia sido anunciado por Samuel, o profeta. Então, passou 5 anos, Nefe profetizou, ó, Cristo está para nascer, e as pessoas que acreditavam ainda estavam acreditando, mas as pessoas que não acreditavam falavam assim, ó, passou já a hora, não aconteceu, vocês estão tudo errado. Se não acontecer, eu vou, mas a gente vai matar todo mundo. E a pessoa começou a ficar meio com medo. Mas eles que aguardavam firmemente aquele dia. Então, a gente sabe, né? Cristo nasceu na data que Samuel tinha falado. Uma noite, não virou noite, virou dia. E Cristo nasceu. E eu acho tão interessante que os nefitas não viram Salvador. Eles viram, a única coisa que eles viram foi uma estrela que apareceu. Eles não viram o Salvador. Eles nunca viram o Salvador. Eles nunca viram, eles eram numa terra totalmente diferente da terra que eles tinham. Então, eles tinham as placas de latão e eles viam a geografia, Jerusalém, não sei o que lá, mas eles não tinham o mesmo vivência. Eles não podiam dizer, Cristo vai nascer aqui do lado. Ou seja, eles tinham um conhecimento de que
Cristo ia nascer numa terra distante, numa terra totalmente estrangeira a eles, mas mesmo assim eles acreditaram. E aqui eles falam de que eles regozijaram, e muitas das pessoas que não acreditavam foram batizadas. Então, eu gosto muito dessa história, especialmente na época do Natal, né, que é a época do nascimento de Cristo, que mostra como pessoas que estão num lugar diferente, que têm costumes talvez um pouco diferentes, mas do mesmo jeito eles acreditaram que Cristo nasceu. Então acho que a gente se compara muito mais com essa história do que com a história da Bíblia, porque a gente está em um lugar diferente, a gente está em uma época diferente quando Cristo nasceu. Mas acho que a gente tem que aprender muito com esse povo nefita, que na hora em que Cristo nasceu, eles mesmo com medo, mesmo com pena de morte, eles firmemente aguardaram a vinda de Cristo. E a gente hoje em dia sabe que Cristo nasceu e que é o Salvador. Mas acho que eu acho que a gente se categoriza muito mais com a história dos nefitas, pelo fato de ser diferente, ser distante, do que com a Bíblia. Eu tenho um testemunho muito forte de que Cristo realmente nasceu. Eu não estava lá. Eu sou uma pessoa que sou meio difícil assim, de adquirir fé. Eu preciso muito das provas, né? Eu discuto tanto com todo mundo porque eu preciso de prova que eu estou certo ou que eu estou errado. Mas eu sei que ele mora verdadeiro. Eu sei que Cristo nasceu. Eu sei que Cristo foi nosso Salvador. Então eu também nessas coisas não Jesus Cristo também. Amém. Amém. Uma coisa interessante que Talma diz no Jesus o Cristo é que tudo que se relaciona à eternidade tem muito simbolismo em tudo isso. Então ele diz que o Salvador nasceu numa estrebaria, o seu primeiro leito foi um coxo, a manjedoura é onde o animal manja, come, é um coxo. Mas se, Talmud diz que se os reis magos não tivessem visitado o menino, Jesus, daria a impressão de que o Salvador tinha nascido só para os pobres. A presença dos reis magos deixa claro que ele nascendo numa manjedoura e recebendo como seus primeiros visitantes pessoas tão nobres e tão importantes, ele deixou claro que ele nasceu para toda a humanidade, não para uma parte da humanidade, para todas as camadas sociais e econômicas. O Salvador do mundo. Achei muito interessante essa explicação do Talmud. É mais que 3, não é só 3 magos. Era mais que 3 reis, não é só 3. Reis magos? Eu sei. Ah, é? Eles também não visitaram Cristo quando ele nasceu. Não. Eles visitaram Cristo com 2 anos. Ah, é? Mas foram as primeiras visitas. Aí, Além dos pastores, foram os primeiros visitantes. Lugar. É mesmo. Eu não sabia que o seu livro Lucas escreveu sobre a história 70 anos depois que tinha acontecido. Essas coisas aí são complicadas. Então vamos lá. Agora, a Gabriela. Muito bem. Ei, Tá filmando os outros falando? tô. Ah, que bonitinho. Então, vamos ver se vai ficar aqui. Tá Não vai filmando? filmar. Trava. Tá Alguém quer fazer um favor? O que você quer? Só pra filmar um pouquinho, não precisa filmar Tá tudo. filmando já? Tá, porque não vai dar tempo. Então, essa brincadeira que eu vou fazer, eu tinha feito ano passado com a família do Nicolas, que é, de certa forma, pra gente conhecer melhor um ao outro, né? Que muitas vezes a gente acha que a gente conhece realmente as pessoas, e a gente vai ver, a gente não conhece tanto assim. Então, o nome dessa brincadeira chama-se Você Me Conhece. O que eu vou pedir é só que a vovó sente lá, no lugar do papai, papai sente no lugar da vovó, o Nico pra cá e a Thalia pra lá. Não, por que não deu? Não, a Thalia aqui, desculpa. E o Nico entre o Guilherme e a Thalia. Então vão ser 2 times, tá bom? Eu vou fazer... O negócio é separar casais. Isso, é mesmo, né? Eu vou ler aqui, eu dei todos vocês umas perguntas e pedi para vocês A gente tem que responderem. adivinhar quem é. Isso, Essa honestamente. brincadeira é ótima. Ixi, Guilherme. E eu vou Peguei você fazer bocejando. eu vou ler a pergunta e a resposta, vocês vão ter que adivinhar quem que é.
e eu vou fazer meio que por grupo pra ver quem é que vai saber mais sobre o grupo alheio. Então, Continua filmando? Esta pergunta é pro time de cá. Pode disparar. O time de cá faz parte de quem? A mamãe? Pros três aqui. Para então? Pode.